Olá pessoal, meu nome é Domingos Garcia, sou professor de matemática do IFMA Campus Monte Castelo. Nesta aula de inequação logarítmica, utilizarei a seguinte metodologia. Inicialmente apresentarei uma questão do Enem, ou seja, um problema. Em seguida, equacionarei o problema. Dando continuidade, apresentarei a teoria correspondente ao assunto que resultou do equacionamento do problema e, finalmente, voltaremos para a questão e resolveremos. Considere a seguinte questão do Enem. A hidrangea macrófila é uma planta com flor azul ou cor de rosa, dependendo do pH do solo no qual está plantada. Em solo ácido, ou seja, com pH menor do que 7, a flor é azul, enquanto que em solo alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, a flor é rosa. Considere que a hidrangea cor de rosa mais valorizada comercialmente numa determinada região seja aquela produzida em solo com pH inferior a 8. Sabe-se que pH é igual a menos log de X na base 10, em que X é a concentração de íon hidrogênio. Para produzir a hidrangea cor de rosa de maior valor comercial, deve-se preparar o solo de modo que X assuma. Essas são as alternativas. Então, como eu falei, eu irei agora equacionar o problema, ou seja, eu vou traduzir o problema da linguagem usual para a linguagem matemática, com o intuito de descobrir qual é o assunto que eu terei que apresentar a teoria para vocês. Então acompanhem. Com base nas informações do enunciado, para produzir a hidrangea cor de rosa de maior valor comercial, o valor do pH do solo deve estar entre 7 e 8. Entre 7 e 8, ou seja, tem que ser maior do que 7 e menor do que 8. E lembrando que o pH ele é dado por essa expressão, menos log de X na base 10. Pense que, ao substituirmos o valor do pH por essa expressão, menos log de X na base 10, obtemos, assim, essa inequação. Essa inequação nada mais é do que uma inequação logarítmica. Pois bem, como eu falei anteriormente, agora apresentarei a teoria que iremos utilizar para resolver a inequação que nós acabamos de obter. Acompanhe. Inequação logarítmica é toda inequação que apresenta a variável no logaritmando ou na base de um logaritmo. Alguns exemplos aqui. Exemplo A. Log de x na base 2 é menor do que 3. Exemplo B. Log de x na base 1/2 é maior do que ou igual a menos 4. O nosso objetivo aqui é saber resolver a questão proposta inicialmente, questão do Enem, e essa questão, quando equacionada, resultou numa inequação logarítmica. Então, nós iremos ver agora como resolver uma inequação logarítmica. Para isso, nós iremos ver duas propriedades que iremos utilizar na resolução de uma inequação logarítmica. Então, a primeira propriedade. A resolução de uma inequação logarítmica baseia-se nas seguintes propriedades das funções logarítmicas. A primeira, P índice 1. Se A é maior do que 1, então, dizer que o log de M na base A é menor do que o log de N na base A equivale a dizer que M é menor do que N. Em outras palavras, o que quer dizer
essa propriedade? Ela quer dizer o seguinte: toda desigualdade envolvendo dois logaritmos numa mesma base, sendo que essa base é maior do que 1, ela é equivalente a uma desigualdade com o mesmo sentido envolvendo apenas os logaritmandos. Isso ocorre porque a função logarítmica, quando a é maior do que 1, ela é crescente em todo o seu domínio. Ou seja, dado uma função logarítmica log de x na base a, onde esse a é maior do que 1, quanto maior for o valor de x, maior será o valor do log de x na base a. Acompanhe esses dois exemplos aqui. Tá. Observem que o sentido se manteve, né? O sentido da desigualdade, ele se manteve. Primeiro exemplo. O log de 2 na base 10 é menor do que o log de 3 na base 10. Aqui eu tenho uma desigualdade envolvendo dois logaritmos numa mesma base. Observem que a base é 10. E 10, claro, é maior do que 1. Então, nesse caso, essa desigualdade, eu posso reescrevê-la de maneira equivalente através de uma desigualdade envolvendo apenas os logaritmandos. E o sentido dessa desigualdade, ele se conserva, ou seja, ele permanece o mesmo, visto que a base 10 é maior do que 1. Acompanhe. Então, em outras palavras, todas as vezes que nós tivermos uma desigualdade envolvendo logaritmos, é possível, utilizando essa propriedade, reescrevermos uma desigualdade equivalente a essa desigualdade dada, sem mais envolver logaritmos, certo? Então, é nesse sentido que nós usaremos essa primeira propriedade. Acompanhe esse segundo exemplo. 5 é menor do que 7, por sua vez é menor do que 8. Eu tenho uma desigualdade envolvendo números reais, conhecidos. Eu posso reescrever essa desigualdade de maneira equivalente utilizando logaritmos. Então, log de 5 é menor do que 7, que por sua vez é menor do que 8. Percebam que aqui a base dos logaritmos, está subtendida, que é 10. Propriedade 2. A propriedade 2 diz o seguinte: se A for um número entre 0 e 1, então dizer que o log de m na base A é menor do que o log de n na base A equivale a dizer que m é maior do que n. Ou seja, equivale a você reescrever essa desigualdade envolvendo logaritmos, utilizando uma desigualdade não mais envolvendo logaritmos. É para isso que serve essa desigualdade. Percebam que o sentido da desigualdade aqui nessa segunda propriedade, ele se inverteu, ou seja, os sentidos são contrários. Por que isso? Porque a base é o número entre 0 e 1. Quem nos garante isso é o fato da função logarítmica ser sempre decrescente em todo o seu domínio para A entre 0 e 1. Acompanhem os seguintes exemplos. 2 é menor do que 3. Isso equivale a dizer que o log de 2 na base 1/4 é maior do que o log de 3 na base 1/4. Percebam que o sentido das desigualdades aqui são contrários, visto que a base utilizada aqui é o número entre 0 e 1. Segundo exemplo, 5 é menor do que 7, que por sua vez é menor do que 8. Novamente, como eu utilizei um número entre 0 e 1 como base desses logaritmos, nós iremos inverter o sentido dessa desigualdade. Acompanhe mais esse exemplo. Agora, nesse exemplo, eu vou propor que resolvamos a seguinte inequação. Resolva a inequação logarítmica log de x mais 13 maior do que log de 2. Percebam que a base
está subtendida nesses logaritmos, que é 10. Para resolvermos uma inequação logarítmica, eu sugiro seguirmos os seguintes passos. O primeiro, devemos explicitar a condição de existência. Como assim, Domingos? Condição de existência da inequação. Para que essa inequação ela exista, é necessário que x mais 13, que está no logaritmando, ele seja maior do que zero. Então aqui nós temos x mais 13 maior do que zero. Isso implica que x é maior do que menos 13. Tá. Em seguida, nós iremos preparar a equação caso seja necessário. Nesse exemplo aqui, não há necessidade de nós prepararmos a inequação, visto que em ambos os lados dessa inequação, nós já temos logaritmos numa mesma base. Portanto, basta que usemos a primeira propriedade para nós darmos continuidade na resolução dessa inequação. Então, o segundo passo que eu sugiro é esse: resolver a inequação. Para isso, como A é igual a 10, ou seja, a base dos logaritmos envolvidos nessa inequação é 10, usaremos a primeira propriedade. Então, acompanhe. Dizer que o log de x mais 13 na base 10 é maior do que o log de 2 na base 10 equivale a dizer que x mais 13 é maior do que 2. Ou seja, utilizando a primeira propriedade, eu transformei uma desigualdade envolvendo logaritmos em uma que não envolve mais logaritmos, que é bem mais simples e que nós já estamos familiarizados, que nós já sabemos como resolver, porque isso aqui é uma inequação do primeiro grau. Continuando, sendo x mais 13 maior do que 2, isso implica que x é maior do que menos 11. Percebam que na hora de fazer essa transformação de uma desigualdade envolvendo logaritmos para uma não mais envolvendo logaritmos, nesse caso aqui, como a base é maior do que 1, o sentido da desigualdade permaneceu o mesmo. Bem, na condição de existência, nós obtivemos a desigualdade 1. Na resolução da inequação, obtivemos a desigualdade 2. A solução são todos os números que satisfazem simultaneamente essas duas desigualdades. X maior do que menos 13 e x maior do que menos 11. Então, todo número que é maior do que menos 11 também é maior do que menos 13. Portanto, dessas duas desigualdades, eu vou obter uma outra desigualdade que nada mais é do que a solução dessa inequação. Se você não conseguir enxergar isso de maneira direta, você pode utilizar o seguinte esquema, tá? Então, as condições 1 e 2 devem ser satisfeitas. Ou seja, para nós terminarmos a resolução, nós devemos fazer a interseção dessas duas desigualdades, 1 e 2. Acompanhe. Então, como eu falei anteriormente, se você não conseguir enxergar que todo número que é maior do que menos 11 também é maior do que menos 13, você pode utilizar o método gráfico. Você vai representar graficamente a primeira desigualdade numa reta, vai representar a segunda desigualdade e em seguida você vai fazer a interseção, certo? Por que interseção? Porque os números que serão soluções para essa inequação, eles devem satisfazer a condição de existência dessa inequação
que é a primeira desigualdade, e deve também satisfazer a segunda desigualdade. Daí, nós concluímos que a solução dessa desigualdade, dessa inequação, nada mais é do que o conjunto S, formado por todos os x pertencentes aos reais, tal que x é maior do que menos 11. Bem, agora que nós já sabemos o que é uma inequação logarítmica e como resolvê-la, vamos voltar para a questão do Enem e vamos novamente equacioná-la e em seguida resolvê-la. Então está aqui a questão. Vocês podem ler com calma aí, podem parar o vídeo, deem uma lida. Pois bem, como já foi visto, como o pH do solo deve estar entre 7 e 8, se isso aqui não ficou claro, porque que o pH tem que estar entre 7 e 8, eu vou tentar explicar melhor. Por que o pH tem que estar entre 7 e 8? Ou seja, tem que ser maior do que 7 e menor do que 8. Maior do que 7, pois a planta tem que ser de cor rosa. Menor do que 8, pois a planta deve ter o maior valor comercial. Então é por isso que o pH tem que ficar entre 7 e 8, certo? Então, lembrando também que o pH foi dado no enunciado da questão. Nada mais é do que uma expressão dada por menos log de x na base 10. Substituindo, temos 7 é menor do que menos log de x, que por sua vez é menor do que 8. Percebam que nessa inequação, entre as desigualdades, nós temos um sinal de menos, certo? Eu vou sugerir que resolvamos essa inequação do seguinte modo. Como essa desigualdade, como essa inequação logarítmica é uma inequação envolvendo duas desigualdades, chamamos de inequação logarítmica simultânea. Tá? Alguns professores costumam resolver inequações assim, separando em duas outras inequações. Nesse caso aqui, eu vou resolver de tal maneira que não haja essa separação. Acompanhe. Bem, como o termo, como eu já falei, que apresenta o logaritmo, ele é precedido pelo sinal de menos, eu vou multiplicar toda essa desigualdade por menos 1, certo? Fazendo isso, eu obtenho uma desigualdade equivalente. Menos 8 é menor do que log de x na base 10, que é menor do que menos 7. Certo? Se vocês observarem, nessa desigualdade eu só tenho um termo que apresenta logaritmo. Os outros dois termos, menos 8 e menos 7, eles não apresentam logaritmo. Então, nesse caso, eu vou preparar essa inequação de tal maneira que eu possa usar uma das propriedades apresentadas lá na teoria. Bem, Domingos, o que significa preparar essa inequação? Preparar essa inequação significa reescrevê-la de tal maneira que eu possa utilizar uma das duas propriedades já apresentadas nesta aula. Menos 8, eu vou reescrever envolvendo o logaritmo na mesma base do logaritmo dado. Então, menos 8, escrito na forma de logaritmo, eu posso escrevê-lo dessa forma. Log de 10 elevado a menos 8 na base 10. Como o log de x na base 10 já está em forma de logaritmo, reescrevo menos 7. Log de 10 elevado a menos 7 na base 10. Correto? Por que eu posso escrever menos 8 e menos 7 dessa forma, envolvendo logaritmo? Porque todas as vezes que o logaritmando é uma potência e a base dessa potência é igual à base do logaritmo, então o resultado desse logaritmo nada mais é do que o expoente do logaritmando, certo?
Feito isso, o que nós temos? Utilizando, como a base é 10, e 10 é maior do que 1, eu posso reescrever essa desigualdade envolvendo logaritmos através de uma desigualdade não mais envolvendo logaritmos. E o sentido da desigualdade obtida é o mesmo, tá? Então agora eu tenho isso aqui. 10 elevado a menos 8 é menor do que x, que por sua vez é menor do que 10 elevado a menos 7. Então perceba, eu saí de uma desigualdade envolvendo logaritmos para uma desigualdade envolvendo não mais logaritmos, ou seja, envolvendo apenas os números que representavam os logaritmandos, correto? Então daí eu concluo que x nada mais é do que um número maior do que menos 8 e maior do que 10 elevado a menos 8 e menor do que 10 elevado a menos 7. Esse número, por estar entre 10 elevado a menos 8 e 10 elevado a menos 7, é claro que ele é maior do que zero e satisfaz a condição de existência dessa inequação. Portanto, concluímos que a resposta para essa questão nada mais é do que a alternativa E. Pois bem, gente, por hoje é só.